Povo de Deus, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os levitas, certo? Quais eram seus direitos e quais as suas obrigações. Existem levitas até hoje, hein? Quem é e quem não é levita? Vamos aprender hoje, certo? Então, aprendemos o quê? Que a tribo de Israel está dividido em 12 tribos, não é verdade? Certo? Então, essa tribo de Levi também está dividida em quê? Em duas partes. Duas partes, sim, entre os sacerdotes e o levita. Sabemos que os sacerdotes é da tribo de quem? Da tribo de Arão, né? Irmão de Moisés. E a outra parte são os descendentes de Moisés, que são os levitas que cuidam do templo, certo? Então, os levitas eram divididos entre os sacerdotes, que em hebraico se chama Koanim, no plural, e Cohen, no singular, certo? Hoje vamos estudar a parte dos levitas, certo? Quem são os levitas? Vamos aprender um pouquinho. Então, por que Moisés era levita? Porque ele nasceu descendente da tribo de Levi, certo? E Deus escolhe Arão, né, que no hebraico é Arom, para o sacerdócio. Você sabe com quantos anos o levita era chamado a trabalhar no templo? Aos 25 anos, certo? Isso está registrado em Números, capítulo 8, versículo 24. Mas tem outro versículo na Bíblia que diz que os levitas começavam a trabalhar no templo com 30 anos. Mas espera aí. Isso está registrado no livro de Números, capítulo 4, versículo 3. Mas como assim? Era 25 ou era 30 anos? Bom, em uma empresa existe o que? O jovem aprendiz, né? Então, ele passa um período nessa empresa para aprender como a empresa funciona, certo? Ou algum empregado, né, passa 3 meses de experiência para saber se realmente está habilitado para a função, né? Então, ele estava trabalhando, mas não estava efetivado. Então, era assim, né, a vida dos levitas, certo? Então, levita passava um período de quê? De estágio, de treinamento por 5 anos. E aos 30, ele já estava efetivado. Então, treinamento, né? Ele passava esse treinamento durante 5 anos. Da onde que a gente hoje, dentro da igreja, vai passar 5 anos sendo treinado, né? Para ter alguma função na igreja? Então, por que aos 30 anos? Porque o que é que tem de especial, né? Quais os trabalhos que os levitas faziam? Vamos ver agora, certo? Então, na Bíblia, nos relata que os levitas foram designados no deserto para carregar as partes do tabernáculo, né? Isso está registrado em Números, capítulo 1, versículo 50, certo? Então, entendemos que a idade dos 30 anos, né, a pessoa está com toda a força, né, dela ao seu máximo, então precisava de muito esforço, então precisava ser muito novo, né? Mas treinando para serem carregadores, bom, esta era toda a missão deles? Certamente que não. Então, os levitas, né, irão ter algumas funções, certo? Então, vamos começar pelo tempo
templo, pelo grande templo, né, que foi o segundo templo, certo? Então, que também era feito tanto no templo que Salomão criou, no primeiro templo, né, que é o primeiro templo de Salomão, tanto era feito no tabernáculo como no grande templo, certo? Então, eram as mesmas funções. Então, mas agora vamos entrar na era dos profetas, até o tempo que houve o grande templo, certo? Então, os levitas tinham duas funções no grande templo, né? De abrirem e fecharem as portas do templo, né? Faziam a vigília em 24 pontos estratégicos do chamado Monte do Templo, certo? O que acontecia? Então, uma das partes internas e outro na parte interna. Então, eles faziam uma vigília na parte externa do templo e outros na parte interna, certo? Então, durante a noite toda, tá bom? Então, estavam lá acordados, fazendo o vigia do templo, né? Então, e alguns coanins, né, também faziam esse trabalho, que o coanis eram alguns sacerdotes também faziam esse trabalho, certo? Mas não em tantos como os levitas, tá certo? Vamos lá. Então, os levitas faziam a vigia do templo e a abertura e o fechamento dos portões. Também eles eram responsáveis pelo quê? Pelos cânticos, certo? Então, os levitas, que são os Levim, né, eram responsáveis pelos cânticos, mas não era qualquer cântico, viu, gente? Eram cânticos que aproximavam a pessoa de Deus, né? Então, quando as pessoas traziam determinadas oferendas, o que acontecia? Havia cânticos no grande templo, certo? Então, esses cânticos eram cantados pelos levitas e eles também tocavam alguns instrumentos. São cânticos que têm como orações espirituais, certo? Muito grande, e faziam que as oferendas fossem recebidas pelo Criador, tá certo? Então fazia sentido, né? 5 anos de treinamento. Para quê? Para aprender a cantar, a tocar os instrumentos, né? Então, aí vinha a qualificação. Olha, você nasceu, vamos ver, você está qualificado, né? Vamos ver qual a sua qualificação. Para onde você vai? Você vai ficar vigiando os portões ou você vai cantar? Então, aí era durante esses 5 anos, né, descobrir qual era a função dos levitas, certo? Interessante que, mesmo que oficialmente os levitas, né, trabalhavam aos 30, certo? Mas na parte do coral também cantavam as crianças, certo? Levitas, filho dos levitas, né? Lógico. Porque a criança tem uma voz doce e aguda, certo? Que os adultos não têm. Então, faziam com que a canção ficasse perfeita. Não é verdade? Então, vamos lá. As famílias dos levitas, assim como a família dos sacerdotes, elas foram divididas em 24 casas, certo? Então, cada uma dessas casas fazia uma espécie de turno, certo? Então, para trabalhar no templo, eram divididos.
já que tinham 24 famílias, então essas 24 famílias eram divididas em turnos para trabalhar no templo, para vigiar os portões. Então, cada família, né, eram 24 casas, então era dividido do ano todo essas funções para cada grupo de família, tá certo? Então, uma casa de família era responsável pela manutenção do grande templo, certo? Além também das datas festivas, certo? Que a Bíblia fala sobre a Páscoa, a festa das semanas, né? E a festa das cabanas, que são chamadas as festas das peregrinações, certo? Então, os levitas tinham parte nessas festas no grande templo. E Deus abençoa os levitas e diz: você vai ensinar a lei divina para todo o povo. Também era outra função dos levitas. Então, como Deus não dá uma terra específica, né, que Deus ele distribuiu para cada tribo uma porção de terra, né? Uma porção de terra grande, maior para os que são, a tribo era maior, e a porção de terra pequena para quando a tribo era menor. Mas os levitas não receberam porção de terra nenhuma, porque a porção dos levitas era o templo, né? Era a casa do Senhor. Mas a tribo de Levi, né, foi distribuída entre as outras tribos. Então, como Deus não dá terra específica para essa tribo, porém, mesmo como eles não receberam como as outras tribos, eles receberam 42 cidades espalhadas por todo Israel. Então, que uma das missões que Deus escreveu na Bíblia sobre os levitas, a missão de estudar a Bíblia e os preceitos para o povo, certo? Então, estamos falando de uma tribo de sábios. Não tinha como eles viver em um mesmo lugar, não é verdade? Então, também os levitas que lavam, também tinha os levitas que lavavam a mão dos sacerdotes para fazer a bênção, certo? Então, a manutenção do templo era grande, principalmente o grande templo, né? Que foi construído por Herodes, foi que ele ampliou o templo. Então, como também a família dos levitas era grande, dividida em 24 casas, então foi distribuída essas funções, né, para eles. Então, gente, que aula maravilhosa. Eu aprendi bastante.